Essa fase é difícil, mas Ele está contigo. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar. Vamos, só quem sabe que não está sozinho. Sei que não és, e o que dizes sobre mim vale mais do que Ele diz, não o que os homens dizem. Venha em meu favor e cumpra em mim. Libere a sua fé para cantar isso, vai. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar neste momento, visto que já sentimos e estamos sentindo a poderosa presença do Senhor. Não tenho dúvidas que Deus tem coisas boas e novas para nós nessa noite. Portanto, abrimos os nossos corações como está aberto para ouvir tudo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Vem coisa boa por aí. Deus, queremos nessa oportunidade te louvar, te bendizer e te glorificar, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia nos alcançou, e a razão de nós estarmos aqui foi pelo que o Senhor, pela sua misericórdia, a tua graça ter nos alcançado. Queremos te bendizer, Senhor, nessa noite, Senhor, pelos nossos irmãos que já disponibilizaram as suas vidas, ó Deus, para estarem aqui nessa noite, para oferecer as vossas vidas como sacrifício vivo e agradável, Senhor. Ó Deus, queremos te louvar, Senhor, nessa oportunidade de oração, ó Deus, pelos dizimistas e ofertantes da tua casa, Senhor. Ó Deus, derrame sobre a vida dos teus filhos uma porção recalcada, sacudida e transbordante, Senhor, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito material. Também nessa oportunidade, Senhor, venha usar o teu filho, Senhor, como nunca usara neste lugar. Ó Deus, que o Senhor venha trazer, ó Deus, uma boa semente aos nossos corações, e que ela venha germinar, Senhor, 30, 60 e 100% para o teu reino, Senhor. Portanto, usa, Senhor, o teu filho de uma maneira gloriosa, pois os nossos corações está fervendo, ó Deus, para ouvir tudo que o Senhor tem para falar conosco. Traga-nos, Senhor, uma palavra rema, Senhor, ó Deus, não para satisfazer o nosso ego, mas para que o Senhor possa falar diretamente aos nossos corações, ó Deus, exortando, corrigindo, Senhor, e ademoestando as nossas vidas. Assim nós oramos, Senhor, ó Deus, e pedimos, ó Deus, uma vez mais, pela vida do teu servo, Senhor, que ele venha a ser canal de bênção para nós, no nome precioso de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Você está no lugar certo, na hora certa e ao lado das pessoas certas, amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias e o ecrã, né? Lá em Ageu 2, Ageu, não é Ageu, Ageu, é porque eu tenho um amigo que é o pastor Argeu, e aqui é só o profeta Ageu. Ageu 2, do 1 ao 9. Eu aproveitando a oportunidade, o irmão Ulisses, né, deu esse testemunho aqui tremendo. Esse é um dos testemunhos mais fortes que tem, né, quando uma alma se rende ao Senhor. Então isso é para glorificar mesmo, né, como se diz, para glorificar de pé. Eu também recebi uma ligação de um amigo meu hoje. Ele me perguntou assim: você tem fé, Gilmar? Eu falei assim: continuo tendo. Eu falei com ele: o motivo de eu estar de pé, eu creio que é a fé, né? Às vezes ela é pequenininha, mas a Bíblia diz que se ela for pequenininha, pode transportar um monte para um lugar para o outro, né? Aí ele foi e falou: então olha a mensagem aí no seu telemóvel. Aí eu olhei lá no zap, ele tinha me mandado assim: chá revelação, Mariana ou João. Há 20 anos, irmãos, que ele ora para ter um filho, ele e a esposa. E ele compartilhou comigo hoje, falou assim: há 20 anos atrás nós perseveramos
com fé, crendo que Deus ia nos dar essa oportunidade, e hoje ele foi beneficiado com essa graça do Senhor. Então como Deus está conduzindo por esse caminho, né, de perseverança, de a irmã abrir o culto, né, com louvor aqui também, dizendo nesse sentido, né. Então se você tem algo, né, que você está clamando, continue clamando, né? Continue perseverando. Se você tem fé, essa é a pergunta, né? Nós temos fé, porque senão nós não estaríamos aqui. Então, por mais que você ache que sua fé é pequena, ou às vezes, perdi minha fé, não perdeu não, senão você nem estaria aqui. Amém? Vamos ler lá no Ageu 2:1 até o 9. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforça-te de todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Parou? Tem mais um aí, não? Foi até o 9? Não, parou, né? Parou no 6, né? Vamos lá no 7. O 7. No 8. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. Esse aqui é conhecido, né? A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Amém. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai, nesta noite. Eu quero que o Senhor cale todas as vozes no meu espírito e no espírito dos meus irmãos, e que possamos ficar somente com a Tua voz nesta hora. A minha oração em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Este texto aqui é muito forte, né? A glória da segunda casa será melhor do que a primeira. A gente usa isso para tantas coisas, né? Mas eu queria trazer uma notícia, talvez não seja tão boa para você quanto o Espírito Santo me comunicou. Eu fiquei pensando nisso. Tem um tempo que eu já tenho pensado nessa palavra. É que eu já até falei lá em casa. Eu falei: olha, nós não vamos realizar todos os sonhos que temos. Então eu queria dizer para você que você não vai realizar todo o sonho que você tem, que você teve, nem eu. Mas por que, irmão Gilmar? Né? Talvez você pergunte: por que eu não vou realizar todos os sonhos que eu tenho? A palavra diz que Deus se agrada em nos atender, né? Ele tem prazer em nos atender. Mas é porque nem todos os sonhos que eu e você nós temos, não são os sonhos de Deus. Mas isso também não quer dizer que você vai viver uma vida infeliz. Isso também não quer dizer que você vai viver uma vida fracassada. Eu brinco lá em casa que quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser motorista de trator. Não é desmerecendo quem é motorista de trator, mas eu tinha esse sonho. O meu irmão mais novo tinha um sonho de ser motorista de caminhão. Inclusive ele tem até a carta de motorista de caminhão. Mas não era o sonho de Deus para nós. E talvez
Se eu fosse um motorista de trator, talvez eu não estaria aqui. Se meu irmão fosse motorista de caminhão, talvez ele não teria desempenhado a função que ele desempenhou. Talvez eu também não teria tido a oportunidade de falar de Jesus para pessoas que eu falei. Com certeza, se eu fosse motorista de trator, eu não teria condição. Mas era um sonho que eu tinha. Então, às vezes, nós temos... Estou dando um exemplo aqui bem assim, é até engraçado. Mas, às vezes, nós temos sonhos que, se Deus atender, a gente está lascado. Se você fizer uma reflexão, você olha assim, falando, ainda bem que Deus não realizou aquele sonho meu. Então, é por isso que nem todos os nossos sonhos eles vão ser atendidos. Porque Deus tem sonhos maiores e melhores. O capítulo 2 diz que o templo estava em ruínas. Quando a gente leu aqui, foi o primeiro templo construído, mas esse templo estava todo destruído. E a Bíblia diz que nesse templo havia tanto ouro que até os lavatórios do banheiro eram de ouro. Você imagina a suntuosidade, a grandeza desse templo, o templo de Salomão. A própria rainha de Sabá, só de ver, disse: louvado seja o Deus de Salomão. Ela reconheceu a grandeza, ela ficou pasma quando ela esteve ali. E só que tudo, porém tudo, estava em ruínas. Quando o povo chega ali, não tinha acabado aquilo tudo, só tinha alicerce, só tinham pedras, tudo aquilo tinha acabado. O povo ficou 70 anos na Babilônia. Muitos que foram para a Babilônia morreram, muitos nasceram lá na Babilônia, muitos ali não tiveram nem noção, não conheceram Jerusalém. Na época do templo de Salomão, eles não tinham, só ouviram falar como que era o templo, a grandiosidade do templo de Salomão. Mas agora Deus chama esse povo para voltar e reconstruir um novo templo. Aí a gente vai lendo a Bíblia e vai perceber que foram centenas de milhares para a Babilônia, para o cativeiro da Babilônia. E eles receberam autorização para voltar, todos eles receberam. Mas de centenas de milhares que foram, várias pessoas, vários judeus que foram, não foram todos que decidiram voltar. Diz que foram só 60 mil que voltaram para reconstruir esse templo. Então muitos não quiseram, muitos não estavam frustrados. Eram escravos na Babilônia, foram livres para poder voltar e reconstruir, mas não quiseram. Então Deus chama um povo para construir agora um templo diferente também, Este novo templo não é tão suntuoso, não é tão grandioso, não vai ter tanto ouro, não vai ter tanta prata. Tem um historiador que foi um sacerdote também, um sacerdote judeu, nasceu em Jerusalém, muito conhecido aí dos pastores, dos estudiosos da Bíblia, que é o Flávio Joséfo, ou Flávio José, como alguns falam. Flávio Joséfo afirmou que o segundo templo, ele não tinha nem a metade do primeiro templo, esse que eles foram tirados do cativeiro para reconstruir. Ele era um templo menor, em todos os aspectos, era bem inferior ao primeiro templo. E aí a gente lê o 9 e fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E aí eu fico pensando, o que deve ter passado também na cabeça ali dos judeus que estavam na Babilônia, são chamados para construir um templo. Eles eram escravos, pobres, muitos ali já não tinham tanta força. Eu fico imaginando os jovens, principalmente os jovens. Mas como a gente vai sair para reconstruir um templo que está todo destruído? Nós não temos riqueza, nós não temos condições para reconstruir esse templo. Por mais que eles se dedicassem, por mais que eles se esforçassem, eles não iam conseguir deixar esse templo melhor do que o primeiro. Eles não teriam condições. Estava voltando ali para Jerusalém de mãos vazias.
E quando eles chegam ali, só tem pedra e ruínas. Você imagina a decepção, né? Você volta para reconstruir, mas chega num local de desolação, de destruição, só ruínas. A gente fica frustrado, não fica? Eu também ficaria. Quantas vezes nós ficamos decepcionados? Que às vezes a gente sonha com alguma coisa e quando a gente começa a fazer, não vai para frente, não consegue. Às vezes para começar, para recomeçar, a gente não tem nada. Então a gente fica frustrado. Faz parte. Isso não é pecado, a frustração. Me lembra aqui do Marta e Maria, quando Lázaro morre, que elas falam assim: nós, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Mas se Jesus tivesse chegado um pouquinho antes, ele tinha talvez curado Lázaro, né, ali antes daquela enfermidade. Mas ele chega depois e o milagre é bem maior. E o nome dele é glorificado, porque elas tiveram uma frustração ali naquele primeiro momento. Eu creio que Jesus talvez chorou. Isso aqui eu pensando com a minha cabeça. Talvez ele chorou de ver a frustração delas. Falou: elas não conseguem enxergar o que eu vou fazer aqui na frente, né? Talvez ele falou: elas não sabia o que poderia acontecer. Não sei. É só eu pensando comigo mesmo. Porque era muito grande o que ia acontecer e elas não conseguiam enxergar isso. Então, nós temos que ver qual a perspectiva, né, que a gente analisa os nossos sonhos. Qual é a sua perspectiva do seu sonho, né? Tem a ver com ouro, tem a ver com prata, né? Tem a ver com a casa luxuosa, com um carro novo, com um emprego melhor, com um salário melhor. Porque nós nunca gostamos de regredir, né? De descer. Os nossos sonhos não é só para cima. Nosso sonho é igual a escada, né? Eu tenho uma casinha pequena, eu quero uma de 2 quartos. Eu tenho uma de 2, eu quero uma de 3. Eu tenho uma de 3, eu quero uma de 4. Às vezes lá onde eu morava, lá tinha casa que tinha na garagem, assim, eu via 4 carros. Aí quando você ia conversar com as pessoas, às vezes tinha 3 pessoas morando ali e 4 carros. Então não tem cabimento, né? O nosso sonho, isso é da cabeça do ser humano. A gente quer, nosso sonho é sempre para cima, nunca regredir. E aqui os judeus, eles sonharam com a nova casa, com aquilo tudo, mas para eles era regressão, estava descendo, né? Quem quer trocar um carro de 2025 por um 1990? Nós já trocamos, né, Fô? nós trocamos, não é bom não, né? Mas se precisar, tem que você dar um passo atrás, né? Tem gente que fala que você dá um passo atrás para tomar impulso e ir para frente. Mas o ser humano, nós só pensamos para frente. Nós não pensamos em descer. E agora Deus está dizendo para eles, né? Vamos construir um templo. E quando eles chegam ali, que vê aquela destruição total, da onde que nós vamos começar a reconstruir se nós não temos nada? Então muitas vezes nós temos, como os judeus, nós temos saudade do tempo de Salomão. Às vezes nós estamos aqui, né? A maioria que é imigrante, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui que, né? Então às vezes a gente tem saudade lá do tempo de Salomão, né? Às vezes lá de trás, lá de Angola, né? Dos mototáxis. Lá do Brasil, né, pastor? Da escola, da autoescola. Mas Deus nos chamou para essa nação. Aí você fala: não, irmão Gilmar, eu que quis vir, eu pensei em melhorar a minha condição de vida. Não. Lá atrás, talvez você possa até ter pensado que foi isso. Talvez você está até pensando aí agora que foi por isso. Mas nada, para quem serve a Deus, é coincidência. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito. E um dia eu estava orando e falando assim, né? Aqui é tão difícil às vezes gente de evangelizar. É tão difícil um português vir à igreja. Mas o Espírito Santo falou comigo assim que os brasileiros que estão aqui, que vieram aqui para trabalhar,
no trabalho eles estão dando testemunho, no trabalho eles estão evangelizando. O mais importante é isso, estão dando testemunho. Tem gente que tem até colhido fruto, né, Patrícia? Tem pessoas que têm conseguido trazer português aqui na igreja. Fico feliz, né, pastor? Então, assim, nós estamos aqui com um propósito. Então, às vezes você está pensando lá no templo de Salomão que era melhor. Às vezes, lá eu ganhava mais. Eu ouvi isso aqui já dos irmãos aqui dentro. Mas tem um propósito nisso tudo. E o relógio aqui, só para eu ver as horas que... tá. Tem 40 minutos ainda bem. Dá pra... Só que hoje talvez nós reclamamos, né? A gente pode estar dizendo, hoje eu não tenho dinheiro, hoje eu não consigo. Lá estava melhor, eu já vivi coisa melhor do que está aqui. Mas eu quero te encorajar, né? Eu creio que Deus está te dizendo, né? Como ele disse para Zorobabel, para Sealtiel, né? Coragem, né? Coragem, Kézia, coragem, Gilmar. Coragem, irmão Francisco. Coragem, Robert. Coragem, irmã Flávia. Coragem para nós. Vamos trabalhar, vamos reconstruir. Porque Deus, ele está no controle disso tudo. E o que Ele está querendo fazer conosco, né? Eu me incluo, né? A mensagem é para mim, principalmente. Ele não está nos dando apenas um novo templo. Aqui, nessa analogia com o templo de Salomão, mas Ele está nos dando um novo modelo. E esse novo modelo, tudo que é novo, a gente fica com medo, com receio, porque tudo que é novo, novidade, traz um desconforto para a gente, principalmente para o brasileiro. O brasileiro é muito conservador, muito acomodado. O brasileiro é difícil para tomar uma decisão, no geral, né? Tem brasileiro que não é assim, não, mas a maioria é mais difícil. Diferente de outros povos, nós somos muito acomodados. Mas Deus está nos trazendo para um novo modelo. Não é para nós ficarmos olhando talvez as paredes desse novo templo, para olhar as ruínas, né? Nesse novo modelo que nós estamos vivendo, eu estou trazendo isso para a nossa realidade como um imigrante, como servo do Senhor nessa nação. Nesse novo modelo, Deus quer nos reinventar muita coisa em nossas vidas. E acho que foi hoje que a Kézia me mandou um vídeo, e eu até anotei aqui, Deus, né, está reinventando até a maneira como eu vou criar meus filhos nesse novo modelo, né? Ele está reinventando a forma que você vive. Talvez até hoje você viveu de uma forma que, se você parar e falar assim, não é desse jeito que Deus gostaria que eu vivesse. E Ele está trazendo para você hoje, nesse novo modelo, não um novo tempo, mas um novo modelo de vida. Ele está te reinventando. E é importante que você mude o seu sistema. Deixa Deus te desconstruir, né? Que às vezes a gente está muito certinho. Eu principalmente, eu sou muito metódico, sofro com isso. Mas é para mim, irmãos, que eu estou falando. Deus precisa me desconstruir de muita coisa, para que Ele possa fazer do jeito dele. E eu vou acelerar aqui porque tem isso tudo. Não, estou brincando. Eu queria que o Midianita colocasse 2 Coríntios. Não está passando? Quem que poderia abrir para mim em 2 Coríntios 3:18? Que a minha Bíblia tem tanta coisa aqui que... Deixa eu ver se eu acho primeiro aqui. 2 Coríntios 3:18. Achei. Quem achou pode ler, irmãos. Eita glória. A mensagem está toda aí, eu creio que para mim foi isso aqui. Se eu estou sendo transformado, eu notei que não tem como ser como antes. É isso que eu anotei. Se eu estou sendo transformado, se você está sendo transformado, não tem jeito de você ser como era no Brasil, como era até agora há pouco. Deixa Deus te transformar. O melhor lugar para ser quebrado, sabe aonde?
lá na casa do pastor. Não, brinco, na casa do oleiro, porque o oleiro ele sabe quebrar, né? Quebra a minha vida e me faça de novo. O oleiro sabe nos quebrar e sabe nos fazer de novo. Então, se nós estamos sendo transformados, nós não seremos como a meia hora que eu entrei aqui, eu já estou sendo diferente, porque Deus está me transformando. Não será o mesmo templo, mas será melhor. Outra coisa que eu trouxe para nós deixa eu correr aqui para eu fechar aqui. Então, irmãos, de estudo que eu falei, 5 minutos é para você. 5 minutos de estudo aqui que eu falei é para mim e para você, de palavra. Tem algo que Deus está falando com você, falou comigo. Então pare de lutar, né? Muitas vezes eu estou falando para mim, para eu parar de lutar com o que Deus está fazendo. Muitas vezes nós estamos lutando contra aquilo que Deus está fazendo. A Kézia falou disso hoje, né? Cedo. Às vezes Deus está guiando para um lado e eu estou. Às vezes Deus está fazendo uma coisa, eu falo, não, mas com meus princípios, com a minha religiosidade, eu estou falando, não, esse negócio está errado. Deixa Deus fazer. Se Deus está fazendo, tem que ver se é Ele que está fazendo. Aí vai depender da minha, da sua intimidade com Ele. Porque quem tem intimidade com Ele sabe quando Ele está falando, né? Não vai ser enganado por outras vozes. Eu preciso calar todas as vozes, menos a sua. Essa canção tem sido o meu lema aqui em Portugal, desde que eu vim para cá. Antes de vir, eu já tinha isso no meu coração, mas quando eu comecei a ouvir essa canção e foi aqui, eu a peguei como um lema para a minha vida. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Então, se você está num lugar diferente do que você sonhou, fique tranquilo. É daí, vou fechar com isso aqui que eu fui. É daí que virá a glória da segunda casa. Porque quando eles foram para aquele local, não era o lugar que eles sonhavam. Tanto que só 60 mil foram. Quando eles viram que o negócio não era muito bom, a maioria ficou. Foram poucos que foram. Então talvez você seja um dos poucos que está num lugar que se você acha que não dá para começar, mas dá. Porque Deus te colocou, assim como Ele fez com o povo de Israel, com o povo judeu, e transformou aquele templo, foi muito melhor do que o primeiro. Porque ali não se tratava de ouro nem prata, ali se tratava de glória. Amém? É a glória de Deus, o que importa é isso. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus te direcionar. E o sonho que você sonhou, talvez ele não vai se realizar. O sonho daqueles jovens ali que voltaram, talvez não seria aquilo, talvez seria de reconstruir um templo como os pais deles, os avós reconstruíram. Mas aquilo que eles fizeram foi muito melhor do que aquilo que os pais, que Salomão fez. Amém? Concluindo, né? A minha oração, eu anotei aqui, vou até ler aqui. Peça a Deus, né, maturidade para continuar. Isso aqui é o nosso desafio, foi para mim. Tendo alegria, mesmo, né, quando o desenrolar da sua vida for oposto daquilo que você sonhou. Pegaram essa chave aí? Vou ler mais uma vez para ficar bem gravado. Se você esquecer de tudo que eu falei, lembra disso aqui, ó. Peça a Deus maturidade para continuar tendo alegria, mesmo quando o desenrolar da sua vida for o oposto daquilo que você sonhou. Amém, irmãos? Eu queria agradecer ao pastor Luiz, né, pela oportunidade, a Deus em primeiro lugar, de ceder esse espaço aqui, que eu fico aqui assim, a gente se emociona, porque eu sempre tive isso aqui como um lugar sagrado. Eu não sou digno de estar aqui. A primeira coisa quando eu sou convocado, alguém me chama, é que eu não sou digno, eu não sou pastor, sou um servo, falho, pecador. Então eu louvo a Deus por ter me dado essa oportunidade e pela vida do pastor Luiz, que me confiou, né? Deus está aqui num lugar que é tão sagrado para nós que servimos ao Senhor. Agradeço também aos irmãos pela oportunidade de estar me ouvindo e que Deus possa abençoar ricamente. Sonhe, não é proibido sonhar. Sonhe e deixe Deus realizar. Amém, irmãos? Deus abençoe. Obrigado. Seja louvado nessa manhã, seja adorado pela tua igreja.
Cante comigo antes de eu falar.